Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. Bom, e nesse livro eu imaginava que o autor ele só iria tratar sobre os laços humanos em uma perspectiva amorosa, né? Então falando especificamente sobre a vida dos casais, por exemplo. Mas, como até consta, né, no subtítulo do livro, que é sobre a fragilidade dos laços humanos, o autor ele vai abordar outros tipos de laços também, como a própria amizade. E, claro, fazendo uso, né, do conceito ali de liquidez utilizado então pelo autor. Então ele vai mostrando como os vínculos, né, entre as pessoas são mais passageiros hoje do que eram no passado. De como a amizade, por exemplo, cedeu o seu lugar ao conceito de conectado, levando ali mais para um lado do Facebook, né, por exemplo. E toda a questão de estabilidade, persistência, permanência, hoje em dia é, na verdade, vista como algo ruim, algo de que a gente deveria fugir, já que toda vez que nós escolhemos algo, nós estamos abrindo mão de uma infinidade de outras oportunidades que poderiam ser melhores. Em uma ideia na qual a qualidade ela não importa tanto quanto a quantidade, já que o acúmulo então dessas experiências, né, amorosas ou não, né, em relação ali à amizade, é o que de fato importa, né, e como se a próxima relação que você for criar será muito melhor do que a última que você criou. Então, por isso que de certa forma ela perderia, né, a sua importância, fazendo então a pessoa ficar focada só no que vem a seguir, né, e não no que já ocorreu até aqui. Da metade do livro ali para frente, o autor ele começa a abordar alguns outros aspectos, né, mais de convívio, de contato social, por exemplo, que aí eu vejo muita relação com outro livro dele que eu já li, tem vídeo aqui no canal, que é o Tempos Líquidos. Então, para focar especificamente nessa questão dos laços, né, entre as pessoas, que eu vi apenas nesse livro, por enquanto, eu separei alguns trechos aqui para tentar explicar, né, o que eu absorvi, né, desse livro em relação às coisas que eu comentei ali anteriormente. Eu separei um trecho aqui onde o autor ele descreve, né, o que ele chama de casais semi-separados e explicando como as pessoas, devido às incertezas, né, em como lidar, como manter sobre as relações humanas, né, e como elas então recorrem a especialistas, né, sobre o assunto. E assim os leitores aprendem com a experiência de outros leitores, reciclada pelos especialistas, que é possível buscar relacionamentos de bolso, do tipo que se pode dispor quando necessário e depois tornar a guardar. Ou que os relacionamentos são como a vitamina C, em altas doses provocam náuseas e podem prejudicar a saúde. Tal como no caso desse remédio, é preciso diluir as relações para que se possa consumi-las, ou que os CSS, casais semi-separados, merecem louvor como revolucionários do relacionamento que romperam a bolha sufocante dos casais, ou ainda que as relações, da mesma forma que os automóveis, devem passar por revisões regulares para termos certeza de que continuarão funcionando bem. No todo, o que aprendem é que o compromisso, e em particular o compromisso a longo prazo, é a maior armadilha a ser evitada no esforço por relacionar-se. Um especialista informa aos leitores: ao se comprometerem, ainda que sem entusiasmo, lembrem-se de que possivelmente estarão fechando a porta a outras possibilidades românticas, talvez mais satisfatórias e completas. Outro mostra-se ainda mais insensível. A longo prazo, as promessas de compromisso são irrelevantes, como outros investimentos. Elas alternam períodos de alta e baixa. E assim, se você deseja relacionar-se, mantenha distância. Se quer usufruir do convívio, não assuma nem exija compromissos. Deixe todas as portas sempre abertas. O próximo trecho aqui que eu separei, ele tem relação com essa questão de quantidade versus qualidade. E como essa troca, né, esse foco então na quantidade, em mais e mais experiências, faz com que as pessoas então percam as ferramentas, né, de certa forma, as habilidades ali necessárias para manter então relacionamentos de qualidade, né, relacionamentos mais longos. E perdendo então essa habilidade, essas pessoas começam a entrar em um looping, né, porque o medo de que elas não consigam manter esses relacionamentos de qualidade faz com que elas fujam então para aquilo que é conhecido, para aquilo que é de certa forma mais fácil, que é a quantidade.
Então aqui eu enxerguei muito como um vício, né? Você reconhece o problema às vezes, mas o seu medo de lidar quanto a isso é tão grande que você acaba tendo mais medo de parar com aquilo do que de continuar, mesmo sabendo que isso não te faz bem. Quando se é traído pela qualidade, tende-se a buscar a desforra na quantidade. Se os compromissos são irrelevantes, quando as relações deixam de ser honestas e parece improvável que se sustentem, as pessoas se inclinam a substituir as parcerias pelas redes. Feito isso, porém, estabelecer-se fica ainda mais difícil e adiável do que antes, pois agora não se tem mais a habilidade que faz ou poderia fazer a coisa funcionar. Estar em movimento, antes um privilégio e uma conquista, torna-se uma necessidade. Manter-se em alta velocidade, antes uma aventura estimulante, vira uma tarefa cansativa. Mais importante, a desagradável incerteza e a irritante confusão, supostamente escorraçadas pela velocidade, recusam-se a sair de cena. A facilidade do desengajamento e do rompimento, a qualquer hora, não reduzem os riscos, apenas os distribuem de modo diferente, junto com as ansiedades que provocam. Tem um outro ponto aqui que eu separei que eu acho que é um assunto que já está muito em voga, né, no momento, que é em relação à identidade sexual, né, pela perspectiva aqui então do autor. Qualquer que seja o vocabulário usado para articular a atual situação do homossexuais e quer se vejam o autotreinamento e a autodescoberta ou as intervenções médicas e genéticas como o caminho certo para se atingir a identidade sexual adequada/desejada, o essencial continua sendo a alterabilidade, a transitoriedade, a não finalidade das identidades sexuais assumidas, quaisquer que sejam. A vida do homossexuais é, por esse motivo, carregada de ansiedade. Há sempre a suspeita, mesmo que apaziguada e inativa por algum tempo, de que se esteja vivendo uma mentira ou um equívoco, de que algo de importância crucial foi esquecido, perdido, negligenciado, permanecendo não ensaiado e inexplorado, de que não se cumpriu uma obrigação vital para o eu autêntico da própria pessoa, ou de que algumas oportunidades de felicidade de um tipo desconhecido, completamente diferentes do que se vivenciou antes, ainda não foram aproveitadas e tendem a se perder para sempre se continuarem desconsideradas. O homossexualis está condenado a permanecer para sempre incompleto e irrealizado, mesmo numa era em que o fogo sexual que no passado se teria arrefecido, agora deve ser, espera-se, novamente insuflado pelos esforços conjuntos de nossas ginásticas miraculosas e de nossos remédios maravilhosos. A viagem nunca termina, o itinerário é recomposto a cada estação e o destino final é sempre desconhecido. Bom, e como dá para ver, né, tem várias outras anotações aqui, trechos que eu separei que eu acho que são importantes, mas para o vídeo ele não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, até para deixar ali um gosto, né, de curiosidade para que você possa então ler esse livro. E o que eu acho que é a grande questão com os livros, né, com os ensinamentos aqui do Bauman, é que não é uma lição de moral, sabe, sobre o que é certo ou o que é errado, né? Nunca me parece com o Bauman de que tem alguém tentando empurrar alguma verdade, né, que essa pessoa entenda como a correta, por exemplo. Mas o que o autor faz é mostrar, deixar claro, né, as consequências das nossas escolhas, né, os destinos finais, né, desses caminhos então que nós temos à nossa disposição, para que nós então façamos as escolhas, né, mas que sejam escolhas conscientes. E até sobre isso, né, e para deixar uma recomendação aqui, não só do livro, mas de um filme também, eu vou recomendar A Pior Pessoa do Mundo, onde nós acompanhamos ali a protagonista tomando diversas escolhas, né, na sua vida, e muitas vezes por uma questão talvez ali de impaciência, né, ou muito de momento, né, era o momento dela viver tal experiência. Ela acaba então seguindo por escolhas muito mais líquidas, né, de certa forma, do que caminhos mais sólidos, né, mais comprometidos, digamos assim. Então fica aqui a minha resenha para o livro Amor Líquido, de Zygmunt Bauman, e a recomendação do filme, então, A Pior Pessoa do Mundo. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo.
Qualquer comentário, né, sobre esse livro, sobre o Bauman ou algum outro assunto que você queira falar, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!